Olá, meu caro estudante, minha cara estudante. Olá, você que terminou o ensino médio e que está conosco nessa luta, nessa trilha rumo ao Enem 2023. Eu sou a professora Adelina Azevedo, a sua professora de Química e professora formadora da Escola de Formação dos Professores de Minas Gerais. Na nossa trilha hoje, rumo ao Enem 2023, o nosso foco vai ser na estrutura da matéria. O assunto estrutura da matéria, ele é tratado na área de ciências da natureza, especialmente com destaque para o componente curricular química. A gente vai trabalhar a estrutura da matéria no intuito de que você desenvolva a competência da área 1, que é compreender as ciências naturais e as tecnologias associadas às construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e desenvolvimento econômico e social da sociedade. Então, a estrutura da matéria, quando a gente fala da história do átomo, é aquele momento que você vai perceber com grandeza a necessidade, com clareza, a necessidade de você ter essa habilidade aqui, essa competência. E dentro dessa área, temos a habilidade 2 e a habilidade 3. A habilidade 2 é associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico, confrontar interpretações científicas com interpretações do senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Também a competência da área 5, que é entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-las em diferentes contextos. Dentro dessa competência, a habilidade 17, que é relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências física, química ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas e relações matemáticas ou linguagens simbólicas. E por último, a competência 6, que é apropriar-se de conhecimentos da física para em situações problema, interpretar ou avaliar ou planejar intervenções científicos tecnológicas, e habilidade 22, que é compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Para o desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências de área na ciência da natureza, a gente vai trabalhar, o foco nosso hoje é relembrar a história do átomo e as principais características desses modelos atômicos. Para isso, eu vou apontar uns pontos básicos que você precisa saber para o Enem sobre a estrutura da matéria e resolver algumas questões que caíram no Enem nos anos anteriores. Bom, não adianta você decorar o que é próton, o que é átomo, o que é o modelo de Dalton, o que é bolinha de bilhar. O Enem, ele cobra que você aplique esse conhecimento em diferentes situações do seu cotidiano e que você, inclusive, aproprie dessas linguagens. Então, uma coisa fundamental na estrutura da matéria é você compreender o processo histórico do desenvolvimento da teoria atômica. Para isso, é importante lembrar que quem começou com a ideia de teoria das partículas, a ideia atomista, foram os filósofos da natureza. Foram eles que começaram a discutir de que era formada a matéria. Posterior, 1803, isso foi 340 a.C. 1800, mais de 2.000 anos depois, aí para você perceber o histórico da ciência, mais de 2.000 anos depois, foi quando Dalton retomou
a ter o conceito de átomo e nasceu daí o primeiro modelo atômico. Esse primeiro modelo atômico, ele só foi possível baseado nos estudos de Lavoisier com as massas. E aí é importante você saber quais os postulados de Dalton sobre a estrutura da matéria, como que o átomo era, quais postulados ainda existem, ainda são aceitos atualmente e quais já não são mais aceitos, foram derrubados. Entender também que o primeiro modelo de Dalton não falava de carga elétrica. Nesse intervalo de tempo entre o modelo atômico de Dalton e o segundo modelo atômico, que é o de Thomson, apareceu então o conceito e o conhecimento de eletricidade, o desenvolvimento da física. Aí é o momento de você perceber também, guardar, né, como era o átomo na concepção de Thomson. E o átomo de Thomson explicava o quê? Posteriormente, saindo de Thomson, vem um outro fator na história do átomo, que foi a descoberta da radioatividade, que são os trabalhos de Marie Curie e de Becquerel. Então, a radiação que nós conhecemos hoje, você precisa também saber a aplicação, quais são as principais partículas, o que é um átomo radioativo, quais as principais partículas emitidas num processo de radiação, que é a partícula alfa, beta e gama, quais as características dessas partículas, e saber também quais os benefícios e malefícios da radiação no nosso cotidiano. Tudo isso está dentro de estrutura da matéria. Então, pega o seu caderno de rascunho e anotem o que é um material radioativo, que tipo de partículas que esse material emite e quais as características dessas partículas. Partícula alfa, partícula beta e partícula gama. Após o trabalho de Becquerel, da radioatividade, aí a gente tem o modelo atômico de Rutherford, 1911, que é no modelo atômico de Rutherford, que foi a experiência, que foi o bombardeamento de uma pequena lâmina de ouro e verificando a direção das partículas, você compreender aquele experimento que Rutherford fez, qual o comportamento das partículas ao ser bombardeado a lâmina de ouro, e que levou ele a ter aos postulados sobre o modelo atômico dele, também é muito importante, é um outro conhecimento que você precisa ter. Então anote, conhecer a experiência realizada por Rutherford. Características do átomo de Rutherford. O átomo de Rutherford tem o núcleo, tem a região do núcleo, e em torno do núcleo tem os elétrons que, de acordo com ele, estavam se movimentando em órbitas. Já no conceito do modelo atômico de Rutherford, é que a gente ainda assume a seguinte concepção, que é essa concepção aqui, ó, que são as partículas subatômicas. O número atômico, que é representado pela letra Z, que corresponde ao número de prótons, que é a carga positiva, e que corresponde ao número de elétrons, que é carga negativa. O número atômico é o que caracteriza, o elemento químico. E aí você vai lembrar que elemento químico é um conjunto de átomos que tem a mesma quantidade de partículas prótons no núcleo. E aí você também vai lembrar que prótons está na região do núcleo do átomo e elétrons está aqui, ó. Então, os prótons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Partindo desse modelo atômico de Dalton,
a gente tem esse modelo aqui, ó, em 1932, que é o modelo atômico que é quando aparece o surgimento da concepção da existência da partícula dos nêutrons na eletrosfera, no núcleo. Aí, nesse momento, a gente compreende, ainda temos esse conceito, que o número de massa de um elemento químico é a soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. E aí você tem o conceito de isóbaros, que são átomos com o mesmo número de massa, e os isótonos, que são átomos com o mesmo número de nêutrons. Então, número de massa igual, número de nêutrons igual. E tem os isótopos, que são as espécies que têm o mesmo número de prótons. Partindo disso aqui, vamos para o outro modelo atômico. Aí a gente tem o modelo de Niels Bohr, que ele vem cá e estabelece que os elétrons, na eletrosfera do átomo, os elétrons não estão como Rutherford estabeleceu, mas eles estão girando, eles estão em órbitas, em orbitais em torno desse elétron. E essa eletrosfera ela é dividida em camadas. Aí a gente tem, aqui em frente, nós já vamos ter o quê? Em 1924, deixa eu só melhorar aqui, ó. Então, a gente já tem aqui, ó, partindo do modelo atômico de Niels Bohr, a gente vem para o modelo atômico atual. O modelo atômico atual, ele não fala de elétrons em torno, girando em órbitas. Ele fala de elétrons na região dos orbitais. O que são os orbitais? São regiões onde possivelmente estejam os elétrons. E aí, você tem que pensar que aqui foi a física quântica. Foi o desenvolvimento da física quântica que permitiu a criação do modelo atômico atual. Até chegar nos dias atuais, que com o desenvolvimento tecnológico no século XX, a realidade atômica ela passa a ser observável. E aí existem os microscópicos de tunilamento, que com uma ponta com espessura do tamanho de um átomo, né, consegue sentir os núcleos atômicos em um material. Bom, então esses conceitos básicos, essa história do átomo, você precisa saber. Então a gente usa o modelo de Dalton para explicar as leis ponderais. Ele foi substituído porque ele não explicava a natureza elétrica da matéria. Depois o átomo de Thomson, que foi baseado no experimento com o tubo de raios catódicos. Ele também foi substituído porque ele não descreve a proporção entre núcleo e eletrosfera. E depois, Rutherford, que é o famoso experimento com a lâmina de ouro, que apresenta inconsistência com a física clássica. E o átomo de Bohr, que é a teoria da quantização de energia, que ele só explicava o elemento químico hidrogênio. Essas observações eu coloquei em quadro maior para você verificar depois com mais tranquilidade, aí na sua casa, quando você estiver estudando sozinho. E vamos partir, então, para as resoluções de algumas questões do Enem anterior que cobram o conhecimento desse assunto. Essa questão aqui foi do 2019. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar e da terra. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água. Quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas, quando derrete e se dispersa, essa torna-se bafo e ar. Quando é queimado, torna-se fogo e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado,
Contraído torna-se nuvem e nevoeiro, mas a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente e de água torna-se novamente terra e pedras, e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Aí é o domínio cognitivo das linguagens, porque esse texto é um texto de Platão. É um texto de um livro de Platão e que você precisa não só compreender esse tipo de linguagem, mas você vai precisar fazer uma analogia. Aí você tem, porque olha o comando dessa questão, o que ela está pedindo? Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da era moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos feita por Platão corresponde ao conceito de partícula elementar, força fundamental, elemento químico, fase da matéria, lei da natureza. Quando você faz a analogia com as mudanças de estado físico, você percebe que a resposta a essa questão vai ser da letra D, fase da matéria. A outra questão que é de 2009. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que na maioria dos núcleos essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis e conhecidos. Olha, essa questão requer que você saiba ler gráfico e requer que você saiba trabalhar com aproximação. Veja o que ela está querendo. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e vários isótopos. Lembrando que isótopos são átomos com o mesmo número atômico. Átomos que só se diferem pelo número de nêutron. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis de antimônio possuem. Olha aqui, você vai achar as quantidades de nêutrons. Então, você precisa ler o gráfico. Aqui você tem número atômico e aqui você tem o número de massa. Quando você identifica aqui, 50 e vai subindo, você vai perceber que, o ponto de interseção deles está próximo. O ponto de interseção está aqui, próximo do 60. E vem do 60 até os 70. Por que você vai ter que trabalhar com o conceito de aproximação aqui? Porque não te deu um número redondo. Então, você vai perceber que vai ser acima de 60 até um pouquinho aqui, que é só aproximação. Nesse caso, você vai encontrar a seguinte resposta. O número de nêutrons vai estar entre 12 e 24 a mais que o número de prótons, porque o quantitativo era 50, o número atômico era 50, e quando você encontrava a massa, você encontrava em torno de 60 a 60, a 70, por ali. Então, a resposta vai ser a letra D, entre 12 e 24 nêutrons, a mais que o número de prótons. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre a evolução dos modelos atômicos, a resolver questões que contemplam as habilidades 2, 3, 17 e 22. Aqui nós estamos com as referências bibliográficas de onde foi tirado o material para a elaboração dessa aula. O meu muito obrigada e até a próxima!